longevidade. Oferecimento Magno Três Figueiras, São Pietro. São Pietro Sênior. Um novo olhar para a longevidade. Setembro é um mês de conscientização do Alzheimer, uma doença que afeta milhões de pessoas no mundo e que cresce em ritmo acelerado com o envelhecimento da população. Mas o que falar de memória? Hoje queremos entender os fatores de risco, os avanços e prevenção e o papel do cuidado especializado. Para isso, recebemos a doutora Paula Dutra, médica no Magno Três Figueiras, São Pietro. Doutora, bem-vinda ao nosso quadro Longevidade. Obrigada. Doutora Paula, a gente sabe que o Alzheimer é o tipo de demência mais comum. O que os estudos mais recentes revelam sobre a sua incidência e por que precisamos falar tanto dele hoje? Então, Paulo, se estima que existam 50 milhões de pessoas com algum tipo de demência no mundo, né? Em torno de 5 milhões de demência de Alzheimer no Brasil. E a gente estima que esse número vai triplicar até 2050. Então, é uma doença super prevalente nos dias de hoje, né? E o que a gente deve ter atenção é que uma pessoa com algum tipo de demência, principalmente doença de Alzheimer, não é só a pessoa que fica doente, mas influencia em toda a família, né? Então, a gente deve pensar nos fatores de risco, de prevenção e os cuidados que a gente tem que ter quando a gente faz um diagnóstico. Quais são os fatores de risco mais importantes para o Alzheimer e o que a ciência já mostra de novidade nessa área? A gente fala que existem fatores de risco que a gente não consegue modificar, que seriam idade avançada, hereditariedade, né? E tem os fatores de risco que a gente pode modificar, que principalmente são as coisas relacionadas ao estilo de vida. Então, a gente sabe que os mesmos cuidados que a gente tem para evitar doença cardiovascular, por exemplo, também são fatores de proteção para a doença de Alzheimer. Alimentação saudável, fazer exercício físico, né, ter uma vida ativa. Além disso, se sabe recentemente que ter uma vida social ativa, socializar, interagir com outras pessoas, manter a mente ativa, né, aprender coisas novas diariamente, isso também evitaria ou diminuiria o risco de ter doença de Alzheimer. Quando falamos em prevenção, o que é realmente eficaz? Há algo comprovado que possa retardar ou até evitar a doença? Não existe alguma coisa que diga, faça isso que você não vai ter doença de Alzheimer. Mas, como eu estava falando, são estilo de vida saudável, né? Pode ser que a gente previna ter esse tipo de doença, mas também não é uma coisa 100% de certeza, né? Muitas famílias ficam em dúvida sobre os sinais de alerta. O que realmente deve chamar a atenção para procurar um médico? A primeira coisa que a gente sempre pensa em relação à demência, a doença de Alzheimer, são os esquecimentos, né? Então, a pessoa começa a ter esquecimento de coisas recentes, acaba lembrando de mais coisas do passado, mas muitas vezes é alguma modificação de comportamento, a pessoa pode ficar um pouco mais agressiva ou mais apática, esquecer coisas que já fazia normalmente, né? Não sabe mais ir na casa do filho, esquece as coisas ligadas em casa. Então, são alguns sinais que a família pode pensar que alguma coisa está acontecendo. Uma vez feito o diagnóstico, como deve ser o cuidado? Quais estratégias realmente fazem a diferença no dia a dia do paciente? Atualmente, existem algumas medicações, né, que o paciente pode utilizar, mas que não curam a doença, vão retardar a progressão. Mas, principalmente, o que faz mais efeito, vamos dizer assim, são as atividades com equipe multiprofissional. Então, tem um acompanhamento de fisioterapeuta, fono, terapia ocupacional. Então, tem o paciente ter uma equipe que consiga auxiliá-lo e auxiliar a família, assim como manter a sua socialização, né? A nossa ideia é que o paciente retarde a progressão da doença e mantenha o mais tempo possível a sua autonomia.
Doutora, nesse contexto, como o Senior Living Magno Três Figueiras São Pietro se organiza para cuidar de pacientes com Alzheimer? Então, no Magno Três Figueiras, a gente tem um espaço justamente para que o residente ele consiga ter acompanhamento de múltiplos profissionais e tenha socialização, né? Então, existem áreas para que eles consigam socializar, interagir entre eles, além de atividades em grupo e atividades que não deixem a mente ficar parada, né? Então, a gente tem desde atividades com psicólogo, fono, a gente começou a ter aulas, eles tiveram aula de história da música, vão ter aulas de filosofia, então existe todo um preparo, uma programação para que mantenham eles ativos e interagindo. Doutora Paula Dutra, médica no Magno Três Figueiras São Pietro, agradecemos por estar conosco no quadro Longevidade e passar seus conhecimentos. Eu que agradeço. Obrigada. Volte sempre. Obrigada. O Alzheimer é um desafio para famílias, profissionais e para toda a sociedade. Mas informação, prevenção e cuidado especializado podem transformar essa caminhada. E se você acredita que seu familiar necessita de um residencial que ofereça cuidado integral, convívio social e um ambiente seguro e acolhedor, o Magno Três Figueiras São Pietro está preparado para proporcionar qualidade de vida e bem-estar na maturidade. O Magno Três Figueiras São Pietro fica localizado na Rua Carlos Huber, 173, no bairro Três Figueiras, em Porto Alegre. Para saber mais sobre os serviços, siga o Magno Três Figueiras São Pietro no Instagram, @Magno Três Figueiras, ou entre em contato pelo telefone 51 999 29 3752. Magno Três Figueiras São Pietro, um novo olhar para a longevidade. Longevidade. Oferecimento. Magno Três Figueiras São Pietro. São Pietro Sênior. Um novo olhar para a longevidade.